Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos e agora nós vamos ouvir a tua palavra, Senhor. Usa mais uma vez o teu servo, toma-o nas tuas mãos e faça, Senhor, dele um instrumento, uma ferramenta para a tua glória, para nos ensinar, para fazer, Senhor, chegar ao nosso coração a tua palavra. Usa-o com fé, com autoridade, com ousadia, é o que pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Paz, meus queridos, podeis tomar assento. Eu estou bem debilitado, passei o dia sem comer, sem beber água e tal, essas coisas todas. Fiz uma arte ontem à noite, comi umas coisinhas que não deveriam ser comidas durante a noite e paguei as consequências durante o dia. Mas iria ligar para o pastor Lailson e dizer: pastor, passa o bastão. Mas até o final, o Espírito Santo, quando eu vi a pastora Dilma, eu fiquei tão feliz. A felicidade por tê-la aqui, mas também a felicidade de saber que a irmã ia pregar hoje à noite. Mas, obrigado a todos vocês, obrigado pela confiança e de rever a pastora Dilma e outros que aqui estão também. Deus abençoe. Meus queridos, abra a tua Bíblia. Eu sei que o tempo, ele conta e apressadamente, né? Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, capítulo de número 1, a Timóteo, no capítulo de número 1, 2 Timóteo. Trazendo a memória da igreja que, uma quarta-feira, eu ministrei uma palavra a respeito de uma parte desta mensagem. Agora, seria a segunda parte desta mensagem, e eu queria raciocinar com a igreja a respeito de algumas importâncias que a igreja no século 21, ela está sofrendo e ela está vivendo. Então, versículo de número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por causa ou por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém?
Mais um pouquinho. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Meus queridos, nesses últimos tempos, nós temos experimentado ou experienciado um comportamento da igreja. Entenda bem, quando falo igreja, eu estou falando da igreja em Jesus, a igreja no planeta Terra, a igreja que habita a esta terra. E dentro dessa compreensão, que não é institucional, não é CNPJ, mas é a igreja. E essa igreja, ela tem participado de um movimento que não condiz com o movimento da ortodoxia bíblica. Dentro dessas implicações que nós atentamos e percebemos, você é inteligente, tem essa percepção, esse discernimento espiritual, consegue detectar essas coisas. O mundo está em convulsão espiritual. Está em situações de dar à luz o que nós temos visto: comportamentos, movimentos, modernismos, criações novas de coisas que não estão na Bíblia, e experimentamos estas coisas todos os dias. Então, dentro desta visão, desta compreensão, a igreja, de fato, ela está sofrendo o impacto do advento do neo-evangelicalismo e do pós-conservadorismo. A igreja está, infelizmente, como diz Zygmunt Bauman, a sociedade, ela é uma sociedade líquida, onde ela vai se amoldando aquilo que dá certo, não o que é certo. E dentro deste amoldar, a igreja é o antídoto, a igreja é o carro-chefe, é a usina de Deus, para que estas coisas não virem uma cultura dentro da igreja. Que não seja um comportamento hábil, um comportamento de psicoadaptação, onde as pessoas fazem por não ter uma compreensão clara e objetiva da palavra de Deus. E acaba exercendo um comportamento que para ela é correto, mas biblicamente é incorreto. Isso, para quem entende, eu sei que os pastores estão aqui, e nós lemos muito bem essas condições. E isso nos assusta. Isso nos deixa, no mínimo, incomodados. Jesus está voltando. E dentro desta compreensão, nós vivemos um liberalismo teológico muito forte, aonde nada é pecado, aonde o relativismo traz um comportamento de não culpa, de não arrependimento, de não encurvar, não prostrar-se, não adorar em arrependimento, porque a graça, essa hipergraça, traz à minha mente que eu não preciso me humilhar mais, porque a graça já traz a minha condição perfeita. Mentira! Isso não é verdade. Nós temos que transpirar, nós temos que nos arranhar, nós temos que sofrer, nós temos que nos desgastar, buscando a graça, a misericórdia, o amor, a comunhão e o Espírito de Deus sobre nós. Nagai se me ouva fai. Então, como preservar a identidade da igreja? O que fazer? Ora, eu quero que você concorde ou não concorde comigo. Somos cristocêntricos? Amém? Cristo é o centro da sua vida? Somos
teocêntricos. Deus, Pai, é a teologia, é o meio, é o centro da sua vida? Você é o povo do livro? Quantos trouxeram a sua Bíblia hoje? Levante o celular, se ela estiver aí. Quantos trouxeram a palavra de Deus? Somos o povo do livro. Somos o povo da palavra. E aí, às vezes, nós entramos em confusão, né? É um paradoxo. Porque se somos um povo da palavra, e por que não vivemos, temos identidade comportamental, espiritual, da fonte que é a palavra? Entramos até, em certo ponto, em alguns momentos, em crise. Ficamos meio chocados. Tem hora que a gente acha que Jesus já voltou. As coisas estão cada dia mais trazendo uma percepção de que o fim já está próximo. Então, se nós não somos cristocêntricos, que é na realidade o que Paulo deseja a Timóteo, é que ele seja uma pessoa que coloque em tudo no seu ministério Cristo no centro. Timóteo, você não é o centro, mas Cristo é o centro. Se você quer viver triunfante, de maneira que olhando mesmo as situações difíceis, que são indeléveis da vida, que ela existe, que ela está lá, você vai passar. Como diz o poeta, se você é osso, osso foi feito para quebrar. Você vai sofrer, nós iremos sofrer, passar por situações difíceis, nós vamos passar por momentos difíceis, mas eu gosto muito de uma aplicação de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, que ele diz que todos estes ministérios, ele vem corroborar na igreja, para que a igreja seja perfeita e perfeitamente apta para este ministério. O que significa isso? O que Paulo está dizendo é como um osso quebrado, vem a graça, vem o Espírito Santo e nos cola. A possibilidade de colar, a possibilidade de um novo começo. Porém, se não somos isso, nós somos nihilistas. Nihilistas. O que é isso? Nós absorvemos um pressuposto de uma formação de Nietzsche, que Deus não existe. Ora, se Deus já está morto, não quero parafrasear aqui, mas se Deus está morto, a moral está morta, o respeito está morto, os princípios estão mortos, os dogmas já estabelecidos já não existem mais, porque Deus morreu. Isso tem entrado, você sabe muito bem, quantos professores na área da educação nós temos aqui? Poxa vida, esconde tudo nessa hora. Professores, o quanto nós temos sofrido o impacto da negação da moral, do estabelecido, daquilo que é um dogma irrefutável, é um axioma de Deus, é um princípio absoluto de Deus. Nós não podemos negar a essência de Deus em nós, que são princípios. Se estes princípios forem tirados, nós perdemos o norte, nós perdemos o mote, nós perdemos o tema que é Cristo, e Cristo é a solução para a nossa crise existencial. Você que talvez está enfrentando isso com essas ideologias, com este pragmatismo, saiba que tem cura, tem base teológica. Você precisa seguir. Então, se não seguimos o que somos, teocêntricos, logocêntricos, se não seguimos o que somos, o povo do livro, o povo da palavra, o povo que transpira no estudar, eu sempre digo para os meus alunos que 90% da pregação é uma boa leitura do texto.
Se você pega o texto bíblico e o abre de forma responsável, criteriosa, dando a entender para os seus ouvintes que você já estudou, já leu, já entendeu, já pesquisou, e aquele texto já está sendo preparado para que você possa lê-lo, entendê-lo. A leitura faz com que você perceba que existe algo a mais na palavra, que existe um fator principesco que Deus traz na sua palavra, que é o sobrenatural. Traga à memória, por favor, essas coisas. Então nós vivemos isso, o pragmatismo. O pragmatismo, de uma maneira muito reduzida, simplificada, é fazer aquilo que dá certo. Aquilo que dá certo, não o que é certo. Compartilhe comigo, não é fato o que nós estamos vendo? Que a igreja, no geral, está fazendo o que dá certo, mas não o que é certo. Não vai dar tempo de contar, mas outro dia eu conto um testemunho para vocês, que é longo. Mas, observando isso, nós temos que trazer à memória que existe dificuldades. Claro que existe. Temos momentos em que nós vamos cair numa crise de existencialidade, de comportamento. Vamos ter esse momento, porque somos humanos. Mas Paulo pergunta para Timóteo, talvez seja essa a pergunta principal: qual o propósito do livro? Eu acredito que seja a proclamação da palavra de uma maneira tão significativa, clara e poderosa, o que Paulo desejava a Timóteo. Paulo tinha consciência que ele deixa bem claro aqui no verso de número 6, que Timóteo, eu quero que você traga à memória que quando você recebeu pela imposição das minhas mãos, foi empossado na igreja, naquele dia que você foi empossado, você começou a dirigir a igreja, você lembra desse dia? Eu quero que você despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Será que sou eu que sou fraco? Eu preciso de despertamento? Deus, Ele puxa a nossa orelha, irmãos, como me puxa todos os dias, chamando a minha atenção: Daniel, traga a memória que essa igreja é uma igreja triunfante, é uma igreja que anda para frente, é uma igreja que vê o céu, mas vive ele na terra, é uma igreja que sabe que o dom do Espírito Santo, o carisma de Deus, está à dispensação da igreja, mas ela precisa buscá-lo responsavelmente, senão não existirá conversa, acordo, comunicação com os atos do carisma e com a pessoa do Espírito Santo. Despertes. E é interessante quando nós lemos a palavra despertar, nós vamos lá para uma palavra grega, anasopuro. Anasopuro. A palavra anasopuro já foi dito aqui algumas vezes, mas em outros sentidos, aplicando de maneira muito adequada, que anasopuro é fazer reviver, fazer acender novamente, fazer o fogo reviver das brasas, é reatiçar o dom de Deus. Reatiçar o dom de Deus. Eu fui pizzaiolo 8 anos na minha vida para pagar os meus estudos, à noite. E sou lourícola. Minha mamãe, meu papai, meus avós, eles faziam tudo no forno a lenha, no fogão a lenha. E para este processo, nós precisamos de oxigênio e o vento. É impossível você fazer o movimento das chamas sem ter o vento, o oxigênio. Quando você coloca uma pizza lá dentro daquele forno, de repente
você vê que a chama está se apagando, não está mais inflamada. E aí você cria o processo de abrir uma chaminé para que o vento entre pela porta, passe pelas brasas e suba pela chaminé. Esse efeito do vento em movimento, desse oxigênio em movimento, faz com que as labaredas venham retomar o seu lugar. Lembrando que nós estamos falando aqui, anasopuro, é acender a força da nossa convicção de que a palavra é de Deus. Nós vivemos a palavra de Deus, nós estamos na palavra de Deus, nos relacionamos com a palavra de Deus e estamos intimamente ligados com a palavra de Deus. Sem isso não existe um movimento sadio e de origem natural que é de Deus. E ele diz, desperta isso, faz favor. Então nós vemos, o horário já foi já. Nós vemos que no primeiro século, Paulo já diz a Timóteo sobre a desgastada confiança no Evangelho. Que a confiança no Evangelho estava se desgastando. Lá no primeiro século, nós tivemos um pai da igreja, Orígenes. Orígenes, ele cometeu alguns errinhos que todos nós somos sujeitos. Ele criou a tal alegoria da hermenêutica. Quando ele criou essa alegoria hermenêutica, faz com que você pegue um texto da Bíblia Sagrada e interprete-o como você quiser. Você faz alegorias. Você no texto, lê o texto, entende o texto e aplica da forma que você quiser. É uma alegoria. Ou seja, lê o texto, não volta para o texto, e nem fala do texto. Porém, a alegoria entra em um problema. Que problema é esse? O problema da objetividade. O problema da objetividade é o seguinte: se você pega uma bula de remédio para dor de cabeça, você lê aquele remédio, aquela bula, e você obtém as informações que aquele remédio é especificamente para dor de cabeça. Você não vai, na sua devida interpretação e autonomia de fazer o que quer com o texto, dizer que um veneno de rato é remédio para dor de cabeça. Ah, não, isso aqui é um remédio que vai solucionar a minha dor de cabeça. Vai morrer. Então, o perigo do extremismo alegórico é que nós não respeitamos o diálogo do texto. E voltando à primícia dessa conversa, Deus é o autor da palavra. O Espírito Santo é o tema da palavra. E o Espírito Santo é o seu real intérprete. Se você não tiver consciência de que você e eu estamos vivendo, pregando, andando, tendo identidade com esta trilogia ou tricotomia do comportamento hermenêutico, você se perde, nós nos perderemos. Por quê? Só se somos teocêntricos, cristocêntricos, e o Espírito Santo assopra constantemente no nosso coração, ele nos leva à palavra. A palavra. E aí nós vemos muitos cristãos que perdeu o senso bereano. Perdeu. Na congregação Betel, Assembleia de Deus Jerusalém Betel, nós tínhamos o costume de ter apenas culto de ensino. Quintas e domingo, o culto de celebração. Bom, será que vai ter resultado? Mas aí, esta semana, a semana que passou, uma pessoa ligou para mim: pastor, o senhor vem aqui comer um estrogonofe? É isso aí. Eu queria conversar com o senhor.
Eu falei, opa, convite feito, convite atendido. Chegamos lá. E aí, meus pastores, conversando com aquela turma abençoada, e eu percebi, pastor Ailson, que todos os membros que estavam na congregação Betel, hoje são líderes. São líderes. Cada um em um canto, mas liderando. Bom, é fácil ver aqui, são pessoas queridas, mas o Joel mesmo é uma pessoa de muita qualidade teológica, um conhecimento fora do comum. Tanto é que quando eu ia viajar muito naquela época, deixava eles, no caso a Esther e o Joel, e quando eu chegava, pastor Teixeira, era só continuar falando. Continuar! Porque o que eles falavam, o que eles ensinavam ali dentro, é o mesmo que eu estaria ensinando e falando. A igreja não é porque é o que eu estava fazendo, mas é um exemplo próximo meu. Eu vivi isso e sei, se a igreja viver a palavra e Jesus como centro, o Espírito Santo vai deixar um legado. Um legado, vai levantar líderes. Nós temos líderes fora do Brasil, nós temos líderes no estado da Bahia, nós temos líderes em Portugal. Tudo saiu daquele berço. Quando vivemos a palavra, centralizamos Cristo, o resultado vai chegar. Então o apóstolo Paulo, ele orienta, nós estamos vivendo este perigo. Se eu e você não tomarmos ciência e consciência do que está acontecendo, a psicoadaptação vai tomar conta de você. Bereanos, leia a Bíblia. Estude a Bíblia, pergunte para a Bíblia, converse com ela, e ela vai te responder de maneira clara, objetiva e poderosa. Timóteo, viva ela, porque você será forte, significativo, poderoso e incisivo, cirúrgico naquilo que você for fazer. Não é fácil. Não é fácil. E lá você começa a presenciar todo tipo de ideologia. E essa ideologia está dizendo, você é um quadrado, você é um retrógrado, você tem que olhar para você, se enxerga, você é evoluído. Esse negócio de Bíblia, um livro de mais de 3.400 anos, para com isso, você é mais adiantado do que isso. Olha, meu irmão, esse espírito do anticristo impera dentro de conceitos ideológicos. Ora, é metamorfose, é na mente que ele trabalha. Se ele conquistar as nossas crianças, se ele conquistar os nossos pais, se ele conquistar a nossa família, perde-se a objetividade da palavra de Deus. Objetividade. Tem gente que acha que é viver só à sombra da oliveira. Ah, eu sou crente, agora eu vou experimentar o deleite da sombra da oliveira. Jesus não quer que você viva na sombra de alguém, ou na sombra da bênção apenas de Deus, mas que você faça parte da bênção de Deus, que você crie um fluxo real na bênção de Deus. Eu só quero a sombra. Não, faça parte, ative, desperte, assopre, faça Deus ver em você o que Ele já vê, e você reconheça que você é especial, você tem um código, um DNA, você tem ali uma assinatura do mestre, e ele está dizendo, eu escrevi uma história linda para vocês. Mas viver à sombra da oliveira não vai fazer nada acontecer na sua vida. Tive uma irmã numa época, ela dizia assim, pastor, só vai lá em casa para mim ungir todo mundo lá. Aí eu expliquei para essa questão de ungir todo mundo, é do batismo de João, de um evangelho paralelo de João, de Judas. Que ele ungia a cadeira, ungia tudo. Aí eu falei, irmã,
com muito carinho, isto não é um ensinamento bíblico. Mas se a irmã quiser fazer, não vai morrer por causa disso. Porque a Bíblia orienta a ungirmos pessoas. E pessoas com especificidades claras. Se não, irmãos, me permita dizer com muito temor a Deus, nós passamos a viver um imperialismo, um autoritarismo místico, onde as pessoas não querem mais se comprometer com o Evangelho, querem a sombra do Evangelho. O que é que o pastor Laílson pode fazer por mim? O que é que a missionária pode fazer por mim? Mas Deus está dizendo, você é especial. Você tem um combustível, você tem uma bomba que está dentro de você. 4 minutinhos, vocês aguentam? 4 minutinhos? 4? 4, pastor? 4? Já está quase 9 horas. Meus queridos, vocês me conhecem, a gente fala até demais, né? Mas já estão acostumados, aqueles que participaram. Então devemos ter isso em mente. Estamos vivendo hoje uma erosão na fé, na ortodoxia e na cultura da igreja. Há uma coisa que precisamos lembrar, que a igreja está esquecendo da natureza do livro. Está esquecendo da onde vem o livro. Da onde vem? Eu não sei você, mas os meus filhos têm o costume de pegar as Bíblias e deixar criança. Abre a Bíblia e de repente o seu coração rasga junto com uma página daquela, porque eles pegam, mexem na contracapa e acaba rasgando. E você, meu Deus, filha, não, olha só. Pode parecer um exagero de um pai, mas existe um respeito muito grande, você entende isso, o crente raiz, né, os crentes mais antigos, que quando alguém toca na Bíblia, é o jeito que você coloca a Bíblia, não é em qualquer lugar que você coloca a Bíblia. Ora, no carro, não é em cima ali do porta-mala ou do painel. Eu pelo menos sou assim. Não, guarde ela, conserve ela. E eu tenho Bíblia desde quando me entendo por gente. É uma Bíblia, só está lá, amarelinha, mas sem uma página rasgada, usada, claro. Mas existe ali uma compreensão, um respeito, um temor, que ele evade a sua vida e faz você ver nesse objeto uma especificidade de que Deus é muito importante para você perder um relacionamento por pouca coisa. Deus é o centro da nossa existência, em ou nele nós existimos. Não há possibilidade de viver aquém da presença deste Deus. Ele é o autor, Ele é o tema, Ele é o real intérprete da sua palavra. Bom, ortodoxia. Vou parar aqui, eu prometo. Ortodoxia. A palavra ortodoxia é a junção de duas palavrinhas que vocês sabem e conhecem muito bem. Ortos e doxa. Ortos significa aquilo que é correto, é reto, que corresponde a um princípio estabelecido, algo que está em conformidade. Ortodoxia, ortos. Porém, hoje nós estamos vivendo a heterodoxia. Eu, sinceramente, eu não consigo diagnosticar se aquilo é uma igreja ou não, em certos lugares. Me perdoe dizer dessa forma, mas eu não consigo diagnosticar, porque quando eu leio a Bíblia, é heterodoxo, é diferente, é diverso, é contrário, é oposto àquilo que a palavra ensina. Então o que é que me traz à mente? Este povo não é ortodoxo.
não está no princípio absoluto estabelecido por Deus. E se você não está, você é heterodoxo. E heterodoxo não tem relação com o Espírito Santo de Deus. Por quê? É só você ler. A palavra que nós encontramos lá em João capítulo 14, no verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aí quando você lê o capítulo 15, no verso 26, você encontra lá: é o Espírito que testifica. Ora, prestamos atenção na palavra outro, que é a palavra allos no grego. A palavra allos no grego significa da mesma natureza, da mesma essência, além de mim, mas em adição a mim. Ora, como é que o Espírito Santo vai operar se não existe ortodoxia? Porque o Espírito testifica daquilo que é compatível, que está de acordo, que está relevantemente reto com a doxologia. Não existe possibilidade bíblica disso acontecer. Sou correto, pastor José Teixeira? Não existe. Então, quando somos ortodoxos, significa que você está em conformidade com a palavra de Deus. Nesse caso, nós nos deparamos aqui com 4 palavras-chave de 2 Timóteo. O que é evangelho para você, Timóteo? O que é evangelho? E aí o apóstolo Paulo redige essa carta de 2 Timóteo. O evangelho é isso: é guardar, é sofrer, é permanecer e é pregar. O que é o evangelho? 2 Timóteo 1,14 é guardar. 2 Timóteo 2,3 é sofrer. 2 Timóteo 3,14 é permanecer. 2 Timóteo 4,2 é pregar. O que é evangelho? É guardar. O que é evangelho? É sofrer. O que é evangelho? É permanecer. O que é evangelho? É você pregar a ortodoxia bíblica. Isso é evangelho. Amém? Foi pesado, né? Desculpe aquilo que não falei e aquilo que falei. Deus abençoe. Amém. Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Oferta agradável a ti. Talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Aleluia. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto
Aleluia. Vamos para casa com um gostinho bom de uma boa palavra. Que Deus continue abençoando o pastor Daniel, dando sabedoria e graça. Nós vamos de pé orar ao Senhor, lembrar os irmãos que eu vou estar no velório. Se você quiser estar lá também, prestigiar ou dar um apoio à família, será muito bom para eles. Amanhã às 8 horas, culto fúnebre, e no domingo à noite nós estaremos aqui para um grande culto. Amanhã Escola Bíblica Dominical, sexta-feira Escola Bíblica Dominical, sábado Força Jovens a todo vapor, culto de jovens, culto com os jovens. Vamos estar juntos para adorar o nome santo de Jesus, que vai estar aqui, porque nós viremos e o Espírito Santo estará conosco. Aleluia. Domingo à noite estará pregando o pastor Gersino Gomes, da cidade de Divinópolis, Minas Gerais. E na segunda-feira à noite ele estará ministrando aqui para os casais. Vinícius, se você quiser estar conosco, segunda-feira vai ser um jantar para a sua namorada, delicioso, com todas os requintes possíveis, sabor maravilhoso, tem comida francesa, um negócio legal. R$120 o casal, tá bom? Se você quiser, a Lu, a Roseli, o Anderson, é só falar, quero um convite aí, pastor. Se não tiver dinheiro agora, você pode pagar até na segunda-feira, não tem problema nenhum, tá bom? Aleluia. Vamos para casa? Vamos orar. A Dilma não falou nada, não deu nenhum Pai do Senhor aqui. Nós vamos ouvir orar e já impetra a bênção, já, Dilma. Já dá bênção. A pastora ali em Guarulhos. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer aos irmãos as orações. Que esses dias eu passei por um processo. Eu até pensei que fosse o que eu infartei há 8 meses atrás. Mas fizeram todo tipo de exame e a saturação que baixou. Mas eu acredito, irmãos, que tudo tem um propósito. Porque ali Jesus me usou para curar e pregar a palavra. Então eu falo para os irmãos, tudo na vida de um crente é propósito divino. Chegou uma mulher muito doente, que fez uma cirurgia da coluna, e ela estava 14 dias internada no hospital, e justamente naquele dia acharam de tirar ela do apartamento dela para colocar no meu apartamento. O meu apartamento era de 2 leitos, e estava vazio, só tinha eu. Tira a mulher que está 14 dias internada lá e coloca junto com no meu apartamento. Falei, não estou entendendo nada. E de noite essa mulher teve uma crise tão terrível que eu pensei até que a mulher ia morrer. E eu e meu esposo levantamos um clamor e Jesus curou aquela mulher. Então tudo é para a honra e glória do nome de Jesus. Então eu quero agradecer a vocês que oraram. Pai amado, neste momento estamos aqui agradecendo a Ti por uma palavra tão rica, meu Pai, tão gloriosa, que desceu do Seu trono lá da glória para nós, Pai. Eu Te agradeço pela igreja, pelos Teus filhos que estão aqui nesta noite aprendendo. Pai amado, que palavra maravilhosa, é isso que nós temos que aprender mesmo cada dia. A palavra absoluta, a Tua palavra, Shalama. Te agradecemos, Senhor, pelas famílias dessa cidade, pelos nossos pastores, nossos líderes, Senhor. O nosso irmão Laílson, a nossa irmã Beth, a irmã Miriam, pastor Jorge, os outros pastores, a liderança desse ministério, os membros. Pai querido, usa essa igreja como nesses últimos momentos tão complicados que a igreja está passando, meu Pai. Nos cubra com seu sangue, com seu manto sagrado. Expulsa esse espírito de infarto, de AVC, de doenças no meio do teu povo. Coloca a cura, repreenda esse espírito
espírito de gripe, toda praga, cânceres, tumores, pneumonia, toda obra, maldição de Satanás, bate em retirada, em nome de Jesus Cristo, da tua igreja, do teu povo, Pai, daqueles que creem, daqueles que buscam, daqueles que estão clamando por milagre. E nesta noite eu tomo posse, juntamente com essa igreja, meu Pai, das tuas bênçãos. Mas, Senhor, sabemos que a Bíblia diz, Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, aleluia. E se o Senhor venceu, nós venceremos, Pai amado, em nome de Jesus. Que toda obra do mal bata em retirada, nos dê força, persistência, Senhor, nos dê graça para suportar o que está por aí por vir, meu Deus. Ó Pai, salva os lares, ó Jesus, salva os filhos, salva os esposos. Eu fico tão triste, meu Pai, quando alguém diz assim: Senhor, alguém morreu. Aí eu pergunto: ai, meu Jesus, será que foi salvo? Pai, entra nos lares, meu Pai. Entra, Senhor, nos casamentos, Jesus. Ó Espírito de Deus, vasculha nossas famílias, vasculha nossa casa e arranca todo espírito de rebeldia, de desobediência, de incredulidade dos nossos familiares. Entra com providência de salvação, Senhor, nas nossas famílias, nas nossas casas. Que sejamos instrumentos como Paulo, que sejamos instrumentos como Pedro, como todos os homens da palavra de Deus. Ó Deus, essa palavra nesta noite, desperta a tua igreja para ganhar as almas, desperta a tua igreja, Jesus, além, para ganhar as famílias, Senhor. Desperta, acorda, Senhor, aviva aqueles que estão mortos, Senhor. Ressuscita aqueles que já morreram espiritualmente. Oh, arranca, Senhor, todo espírito do inferno, dominadores destas mentes, e coloca o teu temor no coração deste povo, a tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vamos dizer? Amém. Está terminado?